Olá, caçadores de história! Já faz um tempo que estou capturando capítulos incríveis dessa história para vocês. E agora, vou contar um por um. Se preparem, preparem o seu coração, a pipoca, porque este vídeo vai ser longo. E o capítulo começa com o nosso protagonista radiante, com todo o poder que o Deus corrompido emprestou para ele. E o seu look está inacreditável. Vocês lembram disso? Com um olhar fixo, penetrante, ele olha para a deusa do amor maligno e diz: acaba aqui. Ele se prepara, faz um leve gesto com o braço e invoca o Deus corrompido, dizendo: venha, corrompido, vamos! E um golpe colossal azul é lançado na deusa demoníaca. Ela não tem tempo de fazer absolutamente nada. E um grito de dor que vem da alma quebra o silêncio. O nosso protagonista olha impressionado e diz: uau! Esse é o poder de um Deus? É simplesmente incrível. E o pensamento dele é interrompido por um grunhido. Nosso protagonista mal pode acreditar no que seus olhos estão vendo. Impressionado, ele grita: o quê? Ainda não está morta? A deusa do amor maligno acabou de possuir de novo o corpo da Erika. Ela tenta se levantar dizendo: é impossível que os meus planos tenham sido arruinados por um inseto tão insignificante e ainda por cima por aquele que mais me contraria, o corrompido. É uma pena que não é possível que ele mantenha os seus olhos fixos em apenas um simples humano. Ela se levanta e olha para o nosso protagonista com um olhar sinistro. E o olho da Erika, neste momento, está todo vermelho, com o corpo destruído e fumaças à sua volta. Ainda assim ela diz: querido Mon, lembre-se, Mon Campbell, ainda vamos nos ver. Uma fumaça sombria toma conta do ambiente, com poucos raios do golpe que ela levou. E desta maneira, a deusa do amor desaparece diante dos olhos do nosso protagonista, que fica sem entender absolutamente nada e pensa: hã? Quando a ficha dele cai sobre as últimas palavras da deusa do amor, o nosso protagonista entra em pânico, gritando, duas mãos na cabeça, ele diz: não, senhora deusa, eu estava brincando. Como eu, um simples humano, poderia ser digno da Vossa Excelência se lembrar de mim? Não precisa. Não poderia simplesmente me soltar como se fosse um pedido e pronto? Ainda mais desesperado, o nosso protagonista bate no peito e grita: ah, sim, na verdade, eu me chamo Ariel, não Mon. Na verdade, você me confundiu com outra pessoa. Está me ouvindo? Ele olha para o corpo da Erika que está no chão, destruído, e grita: senhora deusa do amor? Senhora deusa do amor? Ainda está aí? Deu ruim. Agora aquela deusa maligna e pervertida está com rancor de mim. Isso vai complicar a minha vida. O nosso protagonista se acalma e pensa em voz alta: ah, parece que o problema não é tão grave. Esse sujeito ou essa deusa do amor assusta só na aparência. Mas, na real, não é tanto. Se eu realmente topar com ela de novo, é só pedir outra vez ao querido livro negro que me empreste o poder do irmão corrompido, e tudo ficará resolvido. E o plano do nosso protagonista é interrompido por uma voz dizendo: jovem mestre. Quando ele olha para trás, ele é surpreendido por um abraço de alívio e felicidade ao mesmo tempo. E ele diz: ah,
É você, Anne? Já acordou? E ela responde sim. Chorando, ela diz: Ah, um momento. Eu pensei que iria te perder. Ai, jovem mestre, achei que iria te perder para sempre. Com uma cara de contentação indescritível, o nosso protagonista abraça sua Donzidere e diz: Pronto, já está tudo bem. Olhe à sua volta. A deusa do amor maligno também já foi embora. Vamos, não chore. Está tudo bem, tudo acabou. Nossa querida Donzidere, ainda chorando, sai dos braços do nosso protagonista e diz: Quando acordei, só vi as costas do jovem mestre e percebi que o deus do amor maligno havia desaparecido. Foi o jovem mestre que resolveu tudo. Nosso protagonista diz: Ah, isso! E pensa antes de responder para a nossa Donzidere. E ele pensa o seguinte: se Anne descobrir que fiz um pacto com um deus maligno, sem dúvida isso lhe causará preocupações desnecessárias. É melhor não contar nada para ela por enquanto sobre o irmão corrompido. Logo, ele inventa uma desculpa e diz: Ah, então, conseguimos encontrar o núcleo e destruí-lo. Pode-se dizer que tudo foi resolvido. Isso entre eu, o marido da Erika, mas não vamos falar mais sobre isso. Agora, você tem algo mais importante para fazer. Impressionada, Anne para de chorar e pergunta: Algo importante? E o nosso protagonista aponta para o corpo de Erika. Anne, assustada, grita: É a Erika? Emocionado, nosso protagonista diz: Sim, não lhe resta muito tempo. Em breve, seu corpo todo se dissipará. Não temos muito tempo. Vamos aproveitar. Erika, ferida, consegue escutar a voz de Anne e pergunta: Ah, é você, mestra? Com a voz comovida ao ver o estado da amiga, ela responde: Sim, sou eu. Sem poder se mover, com o seu corpo totalmente destruído, Erika, preocupada, pergunta: Então, acabou? Anne, comovida ainda, responde: Sim, acabou. O deus maligno que te controlava foi embora. E Erika, muito debilitada, responde: Entendi, que bom. E ela continua com muito esforço dizendo: Desculpa, mestra, eu te enganei. Anne, impressionada, pergunta: Me enganou? O que quer dizer? E em seus últimos minutos de vida, Erika tenta se perdoar e pedir perdão pelos erros que cometeu, dizendo a verdade. Com muita dificuldade, ela diz: Naquela época, o poder e o pacto que fiz com o Deus maligno não teve nada a ver com você, mestra. Eu a enganei naquela época, pois só queria que você não me abandonasse. Já fazia muito tempo que eu tinha uma certa conexão com esse ser divino, com esse Deus maligno. Eu trocava carne e sangue de besta por uma ajuda insignificante. Afinal, a D era bom demais. Se eu não usasse algum método, não conseguiria acompanhá-lo, nem de longe. Durante todo esse tempo, o Deus maligno nunca mostrou nada de anormal. Até aquele dia, depois de falar com você, mestra, eu uni coragem e confessei tudo a AD sobre os meus sentimentos. Com um olhar de tristeza, nossa Donzidere pergunta: E aí, ele te rejeitou? Com um olhar puro, repleto de dor e lágrimas, Erika responde: Naquela noite, AD disse que também gostava de mim, mas que não podíamos ficar juntos. Sem entender a razão, ainda comovida, nossa querida Donzidere pergunta: Por quê? Porque duas pessoas que se amam mutualmente, por que não podem ficar juntos?
Mesmo sem força, Erika continua contando tudo o que aconteceu, porque a tia disse que estava grávida dele. A Dê disse que, na verdade, ele também gostava de mim, que gostava há muito, muito tempo, mas nunca teve coragem de se confessar que uma ocasião estava afogando suas mágoas em álcool e acabou ficando com a tia e estava tentando consolá-lo. E então ele descobriu que ela estava grávida. A Dê é um homem bom e responsável, então não ia abandonar ela. Nossa Donzidere, impressionada com a história, pergunta: ficar grávida em uma só vez, você não desconfiou? E Erika continua: sim, mestra, eu desconfiei. Por isso eu resolvi. Aquele Deus maligno queria saber se a tia realmente estava grávida. Então, quando recuperei a consciência, a tia já estava. Você sabe, o Senhor Deus maligno me disse que a história do bebê era tudo mentira e que era uma forma da tia de parar a tia, porque ela estava manipulando o AD e que não havia outra maneira. Mestra, o amor é frágil demais, tão frágil que uma única mentira pode facilmente separar duas pessoas destinadas a se amar. Eu desmascarei a mentira, mas não havia mais volta. A Dê me viu matar a tia com minhas próprias mãos. Ele achou que eu estava sendo controlada pelo Deus maligno e tentou me ajudar. Então, foi onde cometi o meu maior erro. Eu pedi um segundo desejo. Queria que o AD me aceitasse, que aceitasse meu amor. E a partir daquele momento, tudo se tornou irreversível. Mestra, me arrependo tanto. Quem dera eu tivesse conseguido conhecê-la antes. E com muitas lágrimas nos olhos, Erika continua dizendo: se ao menos eu tivesse reunido coragem para confessar meus sentimentos a AD um pouco antes. Mas não existe E, não existe C, e não existe então. Seja feliz, mestra. Nossa querida Donzidere não se contém de tantas lágrimas diante do depoimento de Erika. E as últimas palavras de Erika são essas: Mestra, que o amor possa ser algo bom e maravilhoso. Faça com que o amor seja bondoso. E toda a cinza que estava envolvendo o corpo de Erika se espalha no ar, tirando dela o seu último sopro de vida. Nosso protagonista e sua Donzidere ficam admirados, olhando aquele momento de despedida tão dolorosa. E a paz volta a reinar nas planícies. E o nosso protagonista, junto com Anne, resolve dar um sepultamento digno ao casal que tiveram um final trágico. Anne olha para Mon e diz: jovem mestre, já acabei deste lado. Impressionado, ele fala: que rápido! Então espere um pouco, eu também já estou terminando. Pouco tempo depois ele diz: pronto, acabei. Os dois ficam olhando para a cova e resolvem fazer uma prece para as duas almas. Anne inicia dizendo que o amor de vocês dois possam se encontrar e que um possa sentir o outro. Descanse em paz, vocês dois. Nosso protagonista não diz absolutamente nada.
faz a sua prece em silêncio. Quando termina, ele joga o cabelo de lado e diz: com isso, podemos considerar oficialmente concluído. Vamos? Eles começam a caminhar juntos. Nosso protagonista, quase sem roupa, apenas um trapo amarrado em sua cintura. E Anne, com ar de preocupada. Nosso protagonista percebe e logo pergunta: o que houve? Durante todo o caminho, você esteve com uma expressão ruim. Ainda está pensando naquilo sobre a Erika? Nossa Donzidere, com um olhar de preocupação e um pouco de culpa, responde dizendo: sim, depois do que aconteceu com a Erika, tenho refletido. O amor que eu sinto pelo jovem mestre antes estava errado, sabe? Racionalmente, eu sei que estava equivocada, mas o meu coração não consegue reprimir os sentimentos que sinto por você. Com o rosto corado de tanta vergonha e os olhos quase cheios de lágrima, ela pergunta: jovem mestre, meu amor é realmente errado? Com a mão no queixo, olhando para o alto, nosso protagonista começa a refletir e diz para a querida Donzidere: talvez você tenha apenas confundido o desejo de posse com o verdadeiro amor. O desejo de posse, muitas vezes, é uma extensão do amor. Parece amor, mas, na essência, são totalmente diferentes. É muito difícil separar e muito fácil de confundir os dois. Anne, aparentemente impressionada com o raciocínio do nosso querido protagonista, pergunta: jovem mestre, está dizendo que eu confundi o desejo de posse com o amor? Com um ar de psicanalista e a mãozinha no queixo, ele responde: na verdade, não tenho certeza. Cada pessoa carrega pensamentos diferentes no coração. Se o que carrega dentro de si é amor ou desejo de posse, só a própria pessoa pode saber o certo. Ele para de falar com uma carinha de decepção. Ela pensa: mas justamente para nós mesmos que se torna difícil distinguir. Tentando mudar de assunto, nosso protagonista coloca a mão sobre o cabelo, olha para o horizonte e diz: hoje o dia está lindo. E nossa Donzidere continua em seus pensamentos: então, o que é de fato amor? Ela se vira para o nosso protagonista e, toda encabulada, ela diz: jovem mestre. Nosso protagonista dá toda a atenção para ela e pergunta: o que foi? Tem mais alguma pergunta? Encabulada, ela diz: lembra antes no porão? O jovem mestre disse que poderia se relacionar comigo como um casal normal. Já que o jovem mestre disse isso, então poderíamos recomeçar? Ele faz o sinal de tempo com a mão e diz: espera um pouco. Para prevenir, eu devo perguntar: você está pensando em me levar de volta para a mansão? A timidez da nossa Donzidere é tão grande que ela permanece de costa e diz: sim, claro, cresci na mansão e também é o meu único lar. Com uma postura de reverência, ela continua dizendo: claro, não é que eu queira me tornar a senhora da mansão ou algo assim. Continuarei servindo o jovem mestre como sua criada pessoal. Só que, enquanto sirvo ao jovem mestre, enxugando uma lágrima no rosto e super vermelha de vergonha, ela tenta continuar dizendo: será possível? Será que podemos? E ele interrompe ela, segurando ela pela mão e virando para sua frente. E diz: precisa mesmo fazer esta pergunta? Ele coloca ela ao seu lado e sai andando. Vamos voltar para casa. E feliz, com um leve sorriso, ela diz: sim, jovem mestre. E os dois começam a caminhar em direção da mansão. E o nosso protagonista, todo orgulhoso, como se tivesse acabado de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, pensa: lembrando aquela noite na caverna, com isso, tudo deve estar resolvido. Ah, até consegui mudar uma yandere como Anne. Realmente eu sou incrível. Agora que a Anne voltou ao normal,
Com certeza, aquele destino terrível de ser esquartejado e preso até a morte deve ter desaparecido. Eu sou o máximo. 2 dias depois, os dois já estavam na mansão Campbell. E o nosso protagonista, tentando abrir o olho, diz: pensei que... Cheguei em casa, comi e do nada, tudo ficou escuro. Essa sensação de tortura me é familiar. E esse teto também. Com uma cara de derrotado, nosso protagonista está deitado. Não é possível que os sentimentos de posse de Anne foram maior. E ela realmente não conseguiu se controlar. E o nosso protagonista se encontra no mesmo lugar. O que será que está acontecendo, pessoal? Caçadores, tá ficando difícil de novo para o nosso protagonista? Será que ele não vai ter 1 minuto de paz? Com uma cara de destruído, ele diz a si mesmo: então, onde foi que eu errei? O que aconteceu? Ou será que é alguma espécie de força invisível da história original? Deve ter se ativado de vez e o tempo retrocedeu. Será que o tempo retrocedeu e eu estou aqui de novo nas mãos de Anne? Será, pessoal, que foi isso mesmo? Será que foi assim? Com certeza foi isso. E de repente, as algemas que estavam prendendo seu braço se abrem sozinha, das mãos e dos pés. E nosso jovem protagonista escuta: jovem mestre? Sim, ele responde curioso para entender o que está acontecendo. E a nossa Donzidere continua dizendo: fiz você esperar? Lá em cima, poderíamos ser interrompidos por qualquer outras criadas. Então, só pude trazer o jovem mestre até aqui. E irritadíssimo ele grita perguntando: espera, então se é só isso, por que você tirou minhas roupas e me algemou? Com uma voz suave e de arrependimento ela diz: desculpa, jovem mestre, pensei que ao acordar e ver que estava de novo num quarto fechado, pudesse se assustar e fugir como da última vez. Então, não tive outra opção senão prendê-lo temporariamente. Aliviado e alisando o punho para tirar a dor causada pelas algemas, ele diz: ufa, então entendi. Quer dizer que você não vai me trancar aqui de novo, né? É claro, já sei que estava errada. Então por que me trouxe aqui? Pergunta ele sem entender absolutamente nada. Caçadores e caçadoras. Acredito que todo mundo já sabe por que ele está ali. Menos ele, né? Então, ela continua dizendo: jovem mestre, não se lembra? E tirando o vestido, ela continua dizendo: na noite, antes de você fugir da casa, ele se esforça para recordar do que ela está dizendo. E diz: naquele momento, você disse... E tentando se lembrar, ela se aproxima dele, na esperança de que ele se recorde. É sobre a roupa? Ele pergunta ainda em dúvida. E feliz da vida, ela diz: sim, finalmente se lembrou. Espere um pouco. O tamanho do busto parece estar um pouco apertado. Deixa eu ajustar. Caçadores e caçadoras, é chegado o momento em que todos estavam esperando. Anne diz: pronto, já estou pronta. Eu sabia que o jovem mestre gostava de preto e da sensação de um tecido mais suave. Então, resolvi trocar a roupa. E eis que nossa Donzidere sai do traje de empregadinha e entra no traje de coelhinha. Cheia de pose e de charme, ela olha para o nosso jovem mestre e pergunta: como estou, jovem mestre? E o nosso protagonista fica de olhos abertos e praticamente queixo caído. Hipnotizado, ele não responde absolutamente nada. E ela pergunta: gostou? Ele simplesmente ergue o dedo com um sinal de positivo, dando um joinha. E eu não sei porquê, o nariz dele está sangrando, pessoal. Com toda a delicadeza do mundo, fala para ele: antes, eu não conseguia ver os sentimentos do jovem mestre.
e só quis possuí-lo totalmente. Foi o meu erro. Já refleti sobre isso. Então, segurando a mão dele, ela continua dizendo: hoje faremos do jeito que o jovem mestre desejar. Pode fazer o que quiser comigo. Quando ela termina de deitar, ela diz: por exemplo, aquilo que o jovem mestre sempre quis tentar. Está de pé? O que será que o jovem mestre sempre quis tentar, pessoal? Bom, não vamos ficar sabendo, porque finalmente o dia amanheceu e a nossa Donzidere está despertando. Ainda sonolenta e preocupada, ela diz: ai, desculpa, jovem mestre, acabei pegando no sono. Passando a mão sobre a cabeça, ela olha em volta e continua dizendo: a esta hora, nós já deveríamos... Quando ela olha para o lado e percebe que o nosso protagonista já não está na cama com ela, ela grita, desesperada: jovem mestre! Apressadíssima, tentando se recompor, ela vai atrás do nosso jovem mestre e no caminho pensa: miados de gato? E o seu pensamento é interrompido com uma voz dizendo: ah, já acordou, irmã Anne? E ela pergunta: Noel? Abraçada a um gatinho muito fofo, com uma caixa com mais 2 gatinhos dentro, um menininho desconhecido e uma criada com um leve sorriso no rosto, Noel pergunta: como você está? Está melhor? Nossa Donzidere, sem entender a pergunta, pergunta de novo: como eu estou? E de joelhos, ainda com o gatinho na mão, Noel diz o seguinte: sim, hoje de manhã o jovem mestre disse que você estava um pouco resfriada e se sentindo mal. Então ia descansar no quarto e pediu para não ser incomodada. Com um olhar desconfiado de quem não gostou muito do que ouviu, nossa Donzidere pergunta: e esses gatos são? Noel nem espera Anne terminar a pergunta e já vai dizendo: o jovem mestre os comprou hoje cedo no mercado da pequena Winnie. Winnie já se apresenta: olá, senhorita, meu nome é Winnie, sou filha do alfaiate Iris. Na cidade, esses gatos são todos gatos de rua e eu costumava alimentá-los no beco dos fundos. Meus pais são alérgicos a pelos de gato e não me deixam levá-los para casa. As aulas da escola vão começar em breve e como eu vou mudar para o interior, não teria tempo para cuidar deles. Então, eu queria muito encontrar uma família muito boa que os adotasse. Esperei muitos e muitos dias no mercado e ninguém dava atenção. Até que, por sorte, encontrei o irmão Mon. O irmão Mon até me deu 200 M's para ajudar nos gastos da escola. Sabe, ele é muito gentil. Quando Anne vê que a menina está toda feliz e segurando o gatinho numa mão e o dinheiro em outra, ela diz com todo carinho: ah, entendo, agora faz sentido. Ela se abaixa para ver os gatinhos e com a mão no queixo ela diz: ah, mas 3 gatos? 3 gatos? Não são gatos demais? Sussurrando no ouvido de Anne, Noel diz o seguinte: são 4, na verdade. No começo, o jovem mestre só queria um, mas a pequena Will disse que se fosse para adotar, deveria levar também a mãe gata e todos os filhotes, pois a família deveria ficar unida. O jovem mestre achou justo e acabou trazendo todos eles para cá. Enquanto isso, com um brilho no olhar e super feliz, Willy pergunta: irmã Mônica, posso vir vê-los quando estiver de férias? Mônica, sorridente, responde: o jovem mestre disse que você pode vir vê-los sempre que quiser. E Willy, mais feliz ainda, responde: que ótimo, isso é muito bom. O irmão Mon é incrível. E nossa Donzidere, corada, finalmente faz a pergunta que ela tanto busca a resposta: e o mestre? Aonde está o jovem mestre? E a outra criada responde: ah, ele voltou há pouco tempo, e está no quarto. Como um passe de mágica, já se escuta a batida na porta. Jovem mestre? E de dentro do quarto, nosso protagonista responde: hã? Anne? A porta está aberta, não está trancada, pode entrar.
Nossa Donzidere coloca um pedacinho do rosto na porta, toda envergonhada, todo charmoso, brincando com um gatinho. Ele percebe que Ana está envergonhada. Para quebrar o clima, ele diz o seguinte: como eu vi que você não acordou de manhã, preferi deixar você descansar mais um pouco e não te incomodar. Essas palavras foi o suficiente para nossa querida Donzidere se jogar no peito do nosso protagonista, dizendo: jovem mestre. Agarrada em nosso protagonista, nossa Donzidere continua dizendo o seguinte: que susto você me deu! O aviso de retorno à academia chegou anteontem e eu achei que o jovem mestre fosse voltar escondido, sem nem sequer se despedir de mim. Com uma cara de contentamento ao ouvir as palavras da nossa querida Donzidere, nosso protagonista acalma ela dizendo: sim, já está na hora de fazer a matrícula na academia. Mas eu jamais iria embora sem me despedir de você. Fique tranquila. Mais calma e confiante, Anne se afasta e com um leve sorriso no rosto ela pergunta: mas como o jovem mestre foi ao mercado tão cedo e voltou com uma ninhada de gatos? E o nosso protagonista carinhosamente explica tudo o que aconteceu. Bem, no caminho de volta, você tinha me perguntado que cor que eu gosto de gato. E eu lembrei disso, você lembra? Imaginei que você queria ter um. Então, esta manhã, quando eu estava comprando algumas coisas no mercado, passei por uma loja de animais ou algo desse tipo e foi aí que encontrei esses pequenos. Para esse aqui, eu dei o nome de Mon II ou Mumu, para abreviar. O que você acha? Ele se parece muito comigo, não é? Tem os cabelos da cor do meu e os olhos também são iguais aos meus. Nosso protagonista pega o gatinho, leva em direção dela dizendo: é um presente para você. Surpresa, ela diz: para mim? E ele responde: sim. Em que ele pega? Assim que ela pega o gatinho, encabulado, ele passa a mão sobre o cabelo e vai dizendo: a academia começa na próxima semana. Pretendo voltar amanhã para me preparar. Sei que você provavelmente vai querer ir comigo, mas as regras da academia são bem precisas e claras. E além disso, você deve ficar aqui e cuidar das coisas da mansão do Duque. E assim você poderá cuidar de tudo, tranquilamente, de todos os assuntos. Então, enquanto eu estiver fora, na academia, deixe que esse pequeno te faça companhia no meu lugar. Que tal? Você gostou do meu presente? Acariciando o gato com o rosto corado e o gatinho nitidamente feliz por essa amizade, que ficou uma imagem muito fofa, nossa querida Donzidere diz: jovem mestre, eu adorei, vou cuidar muito bem dele. Um dia repleto de momentos de muita fofura e finalmente a noite chega na mansão e o nosso protagonista está deitado, avaliando tudo o que ele passou. Com o livro negro na mão, deitado na cama, ele começa a pensar: as minhas técnicas sombrias e de assassinato subiram 3 níveis, embora eu não tenha tirado nenhum benefício do incidente com a Erika. Bom, pelo menos melhorou muito minhas habilidades. E o mais importante foi a chance de fazer Anne voltar ao normal. Com um ar de tranquilidade, fechando seus olhos, o nosso protagonista ainda pensa: a profecia que eu vi antes agora está completamente resolvida. Agora, na academia, só preciso tomar cuidado para não provocar aquela heroína arrogante. E não deve haver maiores ameaças na minha vida. Daqui para frente, tranquilidade. E o pensamento do nosso protagonista é interrompido por alguém batendo na porta. E ele diz: quem é a esta hora? E então, nossa querida Donzidere abre a porta. E ele diz: é você, Anne? Ainda acordada? Não foi dormir? Sim. Toda encabulada, ela diz: só de pensar que o jovem mestre vai para a academia, Ele interrompe nossa querida Donzidere dizendo: já entendi, Anne, pode entrar. Sentado na cama, ele olha para ela e diz o seguinte: bom, eu já ia justamente me deitar.
já que é a nossa última noite juntos, que tal você deitar aqui e dormir comigo hoje no meu quarto? Toda encabulada, ela diz: sim. Ela se senta na cama e já vai abrindo o botão da roupa dizendo: então, vamos fazer como da última vez? Nosso protagonista, ao ver a cena, pula na frente dela, segurando as mãos dela e diz: espera! Ela, sem entender nada, fala: jovem mestre? E ele diz: esta noite vamos fazer algo diferente. Curiosa, Anne pergunta: algo diferente? Algum tempo depois, escutamos a voz da nossa querida Donzidere perguntando: vem, mestre, assim está bom? E damos de cara com uma cena maravilhosa, os dois deitados na cama de mão dada. E o nosso querido protagonista dizendo: sim, assim está ótimo, Anne. Ele se vira para ela com um olhar apaixonado e continua dizendo: isto também é importante. Mas o amor não é só sobre isso, sabe? Além do físico, a conexão emocional também é essencial. Tá vendo? Como estamos agora. Isso é muito bom. Ela se aproxima dele, deitando o seu rosto em seu busto e abraçando com os braços. Comovida, ela diz: mas eu não quero me separar do jovem mestre. Com um leve sorriso no rosto, comovido com a declaração dela, ele responde: um semestre dura só 4 meses. Voltarei assim que chegar as férias. Não vai demorar nada. Anne acomoda mais ainda sua cabeça. Com um olhar super triste que faz pena, a nossa querida Donzidere diz o seguinte: 4 meses é muito tempo. Não quero que você vá. Para deixá-la mais confortável ainda, ele diz o seguinte: então, se você sentir minha falta, me escreva cartas. Prometo que responderei todas imediatamente. Certo? Anne, ainda triste: jovem mestre. Sim, Anne. Com o rosto toda corada, ela diz, sentindo o calor do jovem mestre tão perto, escutando a sua respiração. Eu não consigo me conter mais. Realmente não poderia ser só esta noite? Fechando os olhos e um pouco frustrado, ele diz: ai, tudo bem. E em seus pensamentos, ele pensa o seguinte: você realmente acha que eu consigo me controlar, Anne? Só queria ser um cavaleiro por uma única noite. Mas você acabou com tudo. Você acabou com todo o meu plano. Tirando a camisa, se rendendo aos encantos que ele também quer, ele diz: certo, venha. Mas desta vez, quem vai ficar por cima sou eu. E ela, feliz da vida, responde: sim, jovem mestre, como o mestre desejar. E o livro negro começa a se movimentar sozinho, como se estivesse anotando tudo o que está acontecendo. E entre isso, nossa querida Donzidere fala: jovem mestre! E as anotações do livro negro são as seguintes: processo de ciúmes, 100%. Progresso fixo alcançado. Intervenção do destino ativada. Processo de apagamento parcial da memória concluído. Continue se esforçando, mão com pé. E a noite apenas está começando para o nosso protagonista. Enquanto isso, durante a noite, na Academia Santa Maria, no banheiro das mulheres, uma gritaria sem fim. Academia Santa Maria, Ariel, voltei! E Ariel pula com tudo na piscina, dizendo ainda: ai, valeu a pena voltar uma semana antes e ter essa piscina gigantesca da academia só pra gente. É simplesmente incrível. Você não acha, Lia? Lia, toda cautelosa, responde: ai, mesmo que as aulas não tenham começado oficialmente, ainda há professores na academia. Talvez a gente deva evitar fazer muito barulho para não incomodar os outros. E Ariel, ainda empolgada, responde: relaxa, eu já perguntei. A maioria dos professores ainda nem voltaram. E além disso, é muito cedo. Ela para de falar, olha para Lia e diz: ei! Lia, espantada, pergunta: o que foi? Ela agarra Lia por trás, que dá um grito: ai! E diz: em apenas 1 mês, sem te ver, você cresceu ainda mais, hein, pequena Lia?
E o seu cabelo, está ficando mais claro? Lia, toda encabulada com a atitude de Ariel, responde: ai, é mesmo. Eu nem tinha percebido. Será que é por causa das bênçãos divinas? Talvez sim. E Ariel pergunta: o que foi? É só o seu cabelo ficando um pouco mais claro. Por que você está tão nervosa? Com um ar de preocupada, ela diz: se ele ficar loiro, sabe, você não gosta dessa pessoa, E ela é interrompida com Ariel dizendo o seguinte: cabelo loiro? Ah, você tá falando dele, né? Com um sorriso encantador, Ariel olha pra ela e termina dizendo: ah, aquela escória não se compara à minha doce e suave Lia. Mantenha calma, não importe o quanto você mude. Eu jamais vou te odiar. Lia, aliviada, pergunta: sério? Isso me alivia. E Ariel completa dizendo: boba, agora eu entendo porque você estava tão distraída durante a caminhada. Estava preocupada com isso? Ah, mas falando nisso, só de lembrar daquele imbecil já me dá raiva. Ele teve coragem de transformar a própria cerimônia de maioridade em uma tentativa de assassinato ridículo e quase machucou a Celícia. Esse sujeito definitivamente traz má sorte. Lia, lembre de me ficar bem longe dele para evitar problemas maiores e desnecessários. Bom, pessoal, ainda bem que os dois estão desejando a mesma coisa. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Toda tímida, Lia ainda diz: bem, o lance dos assassinatos não foi totalmente culpa dele. Segundo o comunicado da família real, foi graças a ele que a princesa Celícia conseguiu evitar aquele ataque planejado. E além disso, depois do acidente, foi a própria princesa que me pediu para dar um tratamento de emergência para ele. Enquanto Lia se recorda da cena do nosso protagonista quase morto no chão, Ariel diz o seguinte: ah, foi por isso que você desapareceu um pouco naquela hora. E Lia continua lembrando de tudo o que aconteceu naquela noite, pessoal. E ela diz o seguinte: sim, o coração dele havia sido completamente perfurado. E ele havia perdido mais da metade do sangue. E até para mim foi muito difícil mantê-lo vivo até a chegada dos médicos da corte. Ele arriscou a própria vida, protegendo a princesa. Acho que, pelo menos nesse ponto, o jovem Mo foi bastante corajoso. Ariel já interrompe dizendo: ei, diga o nome dele. Não fica falando jovem. Ai, não nego a coragem dele, só que não gosto dele como pessoa. Não entendo como a duquesa e o duque Campbell, duas pessoas incríveis, puderam ter um filho como ele. Mas você tem razão, esse cara parece estar mudando um pouco. Antes, ele nunca me olhava no rosto, e muito menos lembrava o meu nome. Com aquele jeito dele, aquela personalidade fraca e abusiva, ele jamais arriscaria a própria vida para salvar a princesa. Bom, chega de falar desse cara desagradável. Se ele voltar a me importunar, eu vou enfrentá-lo com força. Agora, vamos ficar mais um pouco na água. Depois vamos tomar um banho e ir embora. Lia responde: ótimo, está bem. E Ariel faz uma pergunta um tanto curiosa: ei, Lia, tem uma coisa que eu queria te perguntar faz um tempo. Lia, sorridente, diz: o quê? Aquela coisa. Como você conseguiu fazer aquelas crescerem tanto? A Igreja da Vida teria algum método secreto? Você poderia me ensinar? Isso provavelmente não tem nada a ver com a igreja. Por que você não tenta tomar mais leite? Responde Lia sorridente. E 3 dias depois, nosso querido protagonista finalmente chega ao pátio da Academia Santa Maria. E ele desce de sua carruagem todo elegante, usando o uniforme da academia. Nem parece aquele Mon que estava em campo de batalha com a Erika. E ele diz a si mesmo: uau! Essa é a melhor academia de magia do Império. A grandiosidade
é ainda maior do que eu imaginava. E ele continua andando e conversando consigo mesmo em seus pensamentos. Bom, agora é só parar de provocar aquela heroína arrogante. A academia vai ser um lugar completamente seguro para mim. Falando nisso, estudar e ir às aulas já faz mais de 10 anos. Me pergunto, como será a vida escolar neste mundo? Até me sinto um pouco empolgado. O pensamento do nosso protagonista é interrompido com os outros alunos dizendo: me espera, se apresse, vamos. Quando o professor chegar, o show vai acabar, corre! E nosso protagonista diz: show? Como assim? Ele para de comer e entra no meio da multidão dizendo: ei, com licença, que fofoca é essa, hein? Pera, me deixe passar, eu quero ver também. Nem um pouco curioso, né, pessoal? E a curiosidade matou um gato. Será que ele tá indo pro lugar certo? Bom, e ele escuta logo de longe uma voz dizendo: você de novo aqui? Latindo por ordem do seu mestre idiota, não é? E a voz que ele está escutando se trata justamente da pessoa que ele gostaria de evitar, Ariel, que está discutindo bravamente com Eamon, o lobo campel, que responde na maior arrogância: latir? Não gosto desta palavra, Ariel Bugard. Mesmo que você tenha se tornado uma herdeira, no final das contas, você é apenas uma mestiça. Uma mestiça entre plebeus. Quer falar de educação? Então me diz, é assim que você se dirige a um estudante do último ano? Ariel encara Eamon sem nem piscar e já vai respondendo: com as pessoas eu falo com palavras humanas. Com cães como você, eu falo palavras de cães. Solidariedade e igualdade sempre foram os meus princípios de vida. Mas, se não tem mais nada para fazer, desapareça. Não sou como vocês, cães fiéis, que estão sempre ocupados com bobagens sem sentidos. Bom, pessoal, ele podia ter ido embora sem essa, né? Sem ter como retrucar toda a verdade que acaba de ouvir. Eamon tira a luva e diz: já que você falou, não vou ficar fazendo rodeio. Com ódio, ele aponta para ela e grita: te desafio, Ariel! Ariel, sem acreditar no que acaba de ouvir, simplesmente fica chocada e pensa: hã? E os alunos em volta começam a comentar. Um diz: de novo? Coitada da Ariel, sempre perseguida por essas pessoas. E outra diz: um estudante do 4º ano desafiando uma do 2º? Que vergonha. E outro diz: shh, fala baixo para ninguém ouvir. E o nosso protagonista continua comendo, assistindo a tudo e pensa: a protagonista é a protagonista. Parece que além de mim, ela tem outros inimigos. Essa é a oportunidade perfeita para eu ver as habilidades dessa heroína arrogante e me preparar para o futuro. Fechando os olhos, nitidamente cansada desta baboseira, Ariel simplesmente responde dizendo: quantas vezes você já me desafiou? 3 no semestre passado? Será que vem por turno? Só para perder? Com o punho fechado e mostrando total confiança, Eamon já vai dizendo: da última vez foi um erro enviar aqueles idiotas. Não esperava que você conseguisse avançar no último momento. Mas desta vez é diferente. Desta vez, eu mesmo, o lobo de Campel, Eamon, vou te esmagar pessoalmente. Vou fazer você não esquecer o seu lugar, provando a humilhação da derrota. Ao ouvir isso, nosso protagonista quase engasga com seu lanche e diz: o lobo de Campel? Esse cara? Sem demonstrar nenhum tipo de nervosismo,
Totalmente calma, Ariel coloca a mão na nuca e diz: tá, tudo bem. Já que você busca a sua própria perdição, então eu... E neste momento, ela é interrompida com uma voz gritando: esse é o homem! É o Mon! É o Mon Compel! Pronto, sobrou pro nosso protagonista. A Ariel arregala os olhos e pensa: hã? E o pessoal olha para o nosso protagonista e continua todo mundo dizendo: é ele de verdade! Ai, é o cérebro por trás de tudo isso. Nosso protagonista, sem entender nada, pensa: cérebro? Eu? Ai, sério mesmo? Cara, esse cara é o meu homem. Não pode ser. E os comentários continuam. Todos os estudantes parecem ter medo do nosso protagonista. Aliás, do Mon antes do nosso protagonista. Porque, na verdade, Mon deve ser de monstro, porque todo mundo teme ele e é um comentário pior que o outro, pessoal. Presta atenção, uma pessoa grita: é ele sim, é o Mon Campbell, é ele de verdade. E uma das meninas coloca a mão sobre a boca e diz: ai não, se o Mon Campbell olhar nos seus olhos, você pode até engravidar, sabia? Que absurdo, né, gente? E a outra, ainda quase chorando, fala: ai, que saco, esqueci de passar cinza no meu rosto. Dizem que se ele olhar pra você à noite, ele te pega e te leva pra mansão pra fazer coisas. Vocês sabem, né, do que eu estou falando. E os comentários só vão piorando, pessoal. Outra diz o seguinte: você conhece o prédio dos suicidas da academia? Dizem que quem se joga de lá costuma ser as almas pobres abandonadas pelo Mon Campbell. Outra, com duas mãos na boca, ainda diz: eu sei. Dizem que só entre as alunas do primeiro ano ele já arruinou tantas vidas que daria para formar uma outra turma inteira. Nosso protagonista, ao escutar todos esses comentários absurdos, sério, pessoal, ele coloca a mão sobre o rosto e chora de tanta vergonha. E pensa consigo mesmo: Mon Campbell, que tipo você é? Quão terrível é a sua reputação nesta academia. Essa sensação de ser apontado por todo mundo é horrível. É horrível, cara. De verdade. E eu nem tenho nada a ver com isso. E o nosso protagonista achou que a vida na academia seria tranquila. E logo no primeiro dia, não é nada como ele pensou. Coitado do nosso protagonista. Sério, pessoal, dá dó. Acabou. Ele não tem reputação nenhuma e nem o respeito de ninguém. E barulhos de passos se aproxima do nosso protagonista. Ele abre apenas um olho e escuta uma voz dizendo: Mon Campbell, eu já sabia que você viria. E eis que se aproxima a pessoa que ele queria evitar, Ariel. E ela já vai perguntando: o que foi? Continua sendo o mesmo de sempre, sem talento próprio? E manda os seus cachorros de rua para atacar os outros? Com certeza continua sendo o inútil de sempre. O nosso protagonista fica todo encabulado, coloca a mão para trás, dá aquele sorrisinho amarelo sem graça e diz: nossa, isso sim, isso foi muito pesado. Com ódio no olhar, ela diz: ah é? Pois eu acho que foi exatamente o que você merece, idiota. Os outros alunos começam a comentar: ih, vai começar. O jovem problemático da família Campbell. Ai, será? Será que ele quer desafiar a Ariel? Ai, devemos chamar um professor? E o nosso protagonista chama Ariel Burgade. Fazendo uma referência, ele diz bem alto: me desculpa! Ariel e todos os outros alunos à sua volta ficam impressionados com a conduta do nosso protagonista. Eamon, desesperado, segura o braço do nosso protagonista e grita: como? Como, jovem mestre? Você pode pedir desculpa a essa idiota? Você é da família Campbell. Sem olhar para trás, o nosso protagonista pergunta: Eamon, me diz,
que você está fazendo aqui? Eamon, batendo no peito com todo orgulho, diz, gritando, para limpar a humilhação do semestre passado, eu estou prestes a desafiar Ariel Burgade. Com toda a tranquilidade do mundo, o nosso protagonista olha para ele e pergunta, então, alguém mandou você fazer isso? Suando frio e envergonhado de ter que responder esta pergunta, Eamon, gaguejando, responde, não, foi ideia minha, ninguém me obrigou a nada. Nosso protagonista, com uma cara de bravo, puxa Eamon pro lado dele e já vai falando, vem cá, esse seu comportamento de arrumar confusão com uma colega sem motivo merece uma boa bronca. Eamon, sem entender nada, morrendo de medo, olha pra ele e faz, Jovem Mon, nosso protagonista, continua puxando ele pelo braço e diz, não faça mais cenas como essa. Eu tenho um plano importante. Daqui a pouco, leve alguns para se desculpar sinceramente com a senhorita Ariel. Ele coloca um saco de moedas na mão do Emon dizendo, depois que se desculpar, pegue essas moedas e leve os outros para comer algo bom. Aproveita e me ajuda a despertar os curiosos. Na verdade, isso é, em grande parte, culpa minha. Quem acabou levando a pior foi você, irmão. Eamon fica surpreso de tudo que o nosso protagonista falou, que deixa ele de boca aberta, foi o nosso protagonista ter chamado ele de irmão. Então ele pensa, o jovem Mon me chamou de irmão? Imediatamente ele vai colocar todo o plano do nosso protagonista em prática. Ele se aproxima de Ariel com mais 2 companheiros. Ariel, sem entender nada e pronta para brigar, já vai gritando, ei! O que vocês estão tentando fazer? Os 3 fazem uma reverência e gritam junto. Ariel, desculpa. Em seguida, os 3 olham para a multidão que estava assistindo o espetáculo e ele grita, o show acabou, vão embora. Ariel se aproxima do nosso protagonista sem ele perceber. Irritada, ela pergunta, o que você está aprontando agora, Mon Campbell? Nosso protagonista se curva com toda delicadeza e diz, senhorita Ariel Burgade, decidi me redimir. Originalmente, eu queria me desculpar em particular, para pedir desculpas sinceras pelas besteiras que fiz no passado, mas temia que procurar você sozinha pudesse causar algum mal-entendido. Então, esta oportunidade foi perfeita e justa para que eu pudesse me desculpar diante de todos, com muitas testemunhas. Com uma cara de quem não está acreditando em uma única palavra que o nosso protagonista está dizendo, Ariel olha para ele e diz, você está falando sério? Impressionado, ele pergunta, quê? Será que minha atitude não é o suficiente? Ele se curva novamente e em voz alta ele começa, mais uma vez peço desculpa por todas as coisas horríveis que eu fiz no passado com você, senhorita Ariel. Se isso não for o suficiente, quer que eu me ajoelhe? As pessoas que estavam em volta começaram a olhar para a atitude do nosso protagonista sem acreditar em absolutamente nada também. Ariel, morrendo de vergonha, grita, chega, não precisa. Com o rosto corado, ela se aproxima do nosso protagonista e diz bem baixinho, já entendi. Você quer que eu abaixe a guarda para poder se aproximar de mim e assim chegar até a Leia, não é? Eu sabia. Durante a cerimônia de maioridade, você olhou várias vezes para ela. Seu idiota, achou que eu não tinha percebido? Preste atenção. Eu vou falar bem claro. Nem pense nisso. A magnífica Leia pertence a mim. Com o rosto corado por tudo que teve que ouvir de Ariel, nosso protagonista coloca a mão no peito e diz, ai, é isso? Ufa, já que as coisas chegaram a esse ponto, para esclarecer bem o mal-entendido entre nós, hoje eu vou ser completamente sincero. Colocando as 2 mãos sobre o ombro dela, ele diz, a verdade é que eu gosto
Eu gosto das pequenas. Em voz alta, ele diz isso. Logo, ele se afasta e continua dando explicação do seu gosto feminino. Gosto de mulheres com bustos pequenos, aqueles que cabem na mão. Não me interesso por aquelas que têm muito busto. Gosto dos pequenos, dos normais. O ideal seria uma chapa de aço. É sobre isso. Como um alfinete, um bom alfinete. Você sabe do que eu estou falando, não é? A sinceridade do nosso protagonista é interrompida com um soco no meio da cara, com o nosso protagonista deitado no chão pelo grande soco que ele levou. Leia coloca a mão na cintura. Com uma cara de irritada, ela diz: conheço todas as garotas que você maltratou, sem exceção. Todas elas tinham bustos grandes. E agora, você vem me dizer que gosta de busto pequeno? Você está dizendo isso só para zombar, não é? Continua tão repulsivo como sempre, Mão Campbell. Sentado no chão, limpando o sangue que escorre do seu nariz por conta do soco, ele olha para ela com a cara mais fofa do mundo e diz: era só uma brincadeira. Não fique tão brava, senhorita Ariel. De verdade, peço desculpas de coração. Quando a senhora e a Leia... você pode ficar tranquila. Não ouso tentar nada. Não tenho nenhuma intenção ruim. Pode ficar tranquila mesmo nesse aspecto. Meu pessoal também nem vai incomodar mais. Vou falar com eles. Ninguém mais vai te incomodar. Acredite. Ele levanta do chão, batendo toda a poeira que está em sua roupa e vai dizendo: quando voltei à escola, pensei até em me preparar melhor e te trazer um presente para me desculpar com você. Mas, infelizmente, no momento não tenho nada, além dos milhões da minha mesada que eu trouxe de casa. E tenho certeza que para você oferecer dinheiro seria um insulto. Ele se aproxima dela e coloca a salsicha que ele estava comendo na mão dela e continua dizendo: como diz o ditado, a amizade entre cavalheiros é selada como água transparente. Um banquete pode acabar com qualquer rancor. Quando ela segura o espetinho, ele sai correndo dizendo: quando eu tiver um momento livre, vou te comprar um presente. Tá ok? Mas agora já estou indo. Ela fica sem entender absolutamente nada. E ele sai correndo pensando: Ariel, você não precisa decidir se vai me desculpar ou não. Mesmo que não me perdoe, tudo bem. Peço desculpas simplesmente porque no passado eu errei. Só isso. E com uma cara de aliviado ele pensa: adeus, Ariel Burgard. Espero que nossa relação possa ser de colegas normais e não da de inimigos. E ela olha ele correndo, segurando o espetinho na mão e cheia de interrogação. Ela olha pro espeto e pensa: hã? De repente, ela tá um grito, com a mão na cabeça, desesperada, dizendo: ei, espera, espera, Mão Campbell, ei! Ele: hã? Do nada, ela sai correndo atrás dele, dizendo: fica onde você está, espere! E ele olha para trás e grita: droga! E ela continua perseguindo ele, gritando o seguinte: 1 milhão da sua mesada como presente vale. Eu sou uma pessoa bem comum. E ele grita de volta dizendo: não chegue perto de mim. E lá de cima tem uma pessoa observando tudo e diz a si mesmo: pedir desculpas usando 1 milhão que recebe de mesada? 1 milhão? Esse pequeno, pelo visto, depois do incidente, do atentado, realmente parece ter mudado. Um filhinho dourado da família Campbell, bobo e rico. Será que vale a pena incomodar ele um pouquinho? A mão no queixo, ela termina pensando o seguinte: afinal, é só um prometido, de onde não vai sair nada. Não acho que a Celina vá se irritar.
Com uma visão privilegiada, o diretor e o professor começam a conversar entre si sobre a conduta do nosso protagonista. E o professor diz: a multidão se dissipa. Parece que os velhos não vão precisar entrar em ação. Hã? O diretor, impressionado, pergunta: se já acabou, por que os outros dois ainda estão tão próximos? Você sabe ler os lábios, vê o que eles estão dizendo. Nem um pouco fofoqueiros, né, pessoal? Mesmo assim, o professor começa a narrar o que está acontecendo. Tudo que o nosso protagonista faz, ele vai falando. Aquele garoto está pedindo desculpa a Ariel, oferecendo metade de uma salsicha assada como uma forma de compensar. Tenho que admitir, esse moleque é bem engraçado. Super nervoso, o diretor grita: o quê? Impossível! De jeito nenhum! Aquele garoto sempre se achou superior, usando o fato de ser filho de um duque para fazer o que quiser na academia. Enquanto isso, mostra o nosso protagonista passando e as meninas ao lado dele, indo para o lado contrário, morrendo de medo, saindo correndo, literalmente. E o diretor continua: você sabe muito bem quantas confusões ele causou no ano passado. E o diretor continua furioso, dizendo: ainda mais ele, que sempre desprezou a Ariel por ser filha ilegítima. Pedir desculpas? Nem pensar. Enquanto isso, nosso protagonista não consegue compreender por que ele é tão temido e por que todas as pessoas saem correndo de perto dele. E o professor continua dizendo: mas parece que, pela leitura labial, ele disse que mudou de verdade. Surtando no nível máximo, o diretor grita: bobagem! Se ele realmente tiver mudado, eu como essa mesa agora mesmo. Coitado do diretor, porque ele vai ter que comer a mesa, então boa sorte para ele. E o professor, sem se envolver no surto do diretor, continua comentando com tranquilidade: dá pra ver que você realmente não gosta deste garoto. Soltando fogo pelas ventas e literalmente pelo seu corpo inteiro, o diretor responde revoltadíssimo: não é uma questão de gostar ou não. Aquele moleque é uma vergonha para a academia. O ano inteiro, 365 dias, para aprender um simples truque de luz em 50 anos. 50 anos de academia. Eu nunca ensinei uma pessoa tão idiota. Isso não é uma vergonha só para a academia. É uma vergonha para mim também. Ei, professor, não fique tão irritado. Acalme-se. Como diretor do departamento de magia, o senhor realmente não gosta deste garoto. Porque não o faz desistir. Pelo que me lembro, o Duque não é um tipo tão irracional. Se ele realmente não tem talento para magia, não seria melhor mandá-lo treinar no exército ao lado de seu pai? Cansado do seu surto e frustrado, ele responde: não dá. Eu não duvido do caráter do Duque Leon, mas na essência, esse garoto tem notas baixas e causa algumas confusões pequenas. Ele, estritamente falando, não quebrou nenhuma regra da academia. E você não se esqueça que ainda tem a mãe dele, aquela senhora Noíce, conhecida como Canário do Reino. Tem por trás dela a família Phillips, um dos 5 nobres do conselho da escola, deixando de lado a relação com a imperatriz só pelo fato da família Phillips, na época, ter se arruinado financeiramente para fornecer apoio ao império e garantir o seu trono e todo o reino. Não posso correr o risco de pressionar o Mon Campbell a sair da academia. Isso poderia gerar sérios problemas políticos. Então, e neste momento, mostra o nosso querido protagonista ao lado
da mãe dele, que é tão linda quanto ele. E o professor continua observando o nosso protagonista com um binóculo e narrando tudo o que ele está fazendo. Ele entrou na academia, pegou o lixo que estava no chão e colocou na lixeira. Pegou o ninho do passarinho caído de volta na árvore. Parece que ele e o pássaro eram bem próximos. Esse garoto até ofereceu um lenço para uma garota de coração partido e acabou assustando ela. Oh, não! Esse garoto está fazendo uma reverência à estátua do primeiro diretor da academia. Tudo que o velhinho está falando é verdade. Lá está o nosso protagonista diante da estátua do primeiro diretor da academia, pensando o seguinte: estátua do primeiro diretor da academia. Se não me engano, parece que fui eu que acabou derrubando a cabeça sem querer. E essa marca de cola tão óbvia, ninguém percebeu? De qualquer forma, peço que o primeiro diretor da academia não se ofenda. A criança não fez por mal. Que o Senhor abençoe para que tudo ocorra bem na minha estadia na academia. E quando eu me formar, prometo construir uma nova estátua de ouro puro em sua homenagem. Velho mestre, por favor, me ajude. E tudo isso ele faz em uma posição de prece. Claro, né, pessoal? Nosso protagonista foge de confusão. Então, para evitar isso, ele faz qualquer negócio. E os dois continuam observando o nosso protagonista, que está tendo uma conduta que até parece que ele sabe que está sendo vigiado. E os dois continuam observando cada passo do nosso protagonista. Enquanto o professor fala, o diretor pega o binóculo e começa a observá-lo também. E o professor diz o seguinte: que tipo de comportamento exemplar é esse? Acho que nunca vi um aluno fazendo referência à estátua do primeiro diretor. De boca aberta e queixo caído, o diretor diz: olha, que nem eu nunca fiz isso. E com toda a tranquilidade do mundo, o professor pergunta: então, agora me diz, como você pretende comer a mesa? Vai rasgar pedacinho por pedacinho e mergulhar no molho? Irritado, o diretor responde: só um dia não prova nada. Ele desiste de ficar observando o nosso protagonista e sai irritadíssimo pelo corredor dizendo: é difícil mudar a natureza de alguém. Como o caráter de uma pessoa poderia mudar tão rapidamente em apenas um curto período de férias? Esse garoto, com certeza, está planejando alguma coisa ruim. Ele olha para o seu companheiro e diz: vou ficar de olho nos próximos passos dele e vou te provar que eu estou certo. Ai, pessoal, mais uma pessoa para o nosso protagonista se redimir e conquistar. Será que ele vai conseguir? E o professor, coçando a barba, observa o diretor indo embora e diz a si mesmo: este velho teimoso continua o mesmo cabeça dura de sempre. Tenho a sensação que a academia este ano vai ser muito interessante. Depois de uma chegada cheia de turbulências, o nosso protagonista finalmente consegue chegar na frente do dormitório dos estudantes. Pessoal, pare e dá uma olhadinha. Queria eu ter um dormitório desse, hein? Num prédio tão lindo e tão imponente. E na recepção, a recepcionista entrega a chave do quarto do nosso protagonista, dizendo: Sr. Mon, aqui está a chave do seu quarto, 522. Seja bem-vindo. O nosso protagonista pega a chave, com aquele olhar cheio de charme, diz o seguinte para a recepcionista: obrigada, tia da recepção da administração dos quartos de dormitório. Que você tenha um ótimo dia. E impressionada, ela diz: você também. E enquanto o nosso protagonista se afasta, ela pensa: ué, não é aquele famoso encrenqueiro? Que surpresa vê-lo tão cedo hoje. E desta vez, ele nem veio acompanhado
de um monte de criadas. E o pensamento da recepcionista deixa ela corada. Com as 2 mãos no rosto, ela pensa: se passou apenas um período de férias e esse garoto, de repente, ficou tão educado e charmoso. Por todos os comentários, o nosso protagonista realmente mudou da água para o vinho, pessoal. Espero que esse momento de bondade no coração dele só traga coisas boas aí, porque senão a estadia dele, que ele planeja ser tranquila nessa academia, pode virar de perna pro ar, por todas as maldades que já haviam acontecido antes. Pois de todas as turbulências, finalmente o nosso protagonista consegue entrar no quarto. E ele fica impressionado, dizendo: "Ó, não esperava que fosse tão grande. Bom, quanto tempo, um lugar tão familiar e ao mesmo tempo estranho. Meu futuro cantinho feliz." Ele já vai tirando a roupa e se joga na cama dizendo alto a si mesmo: não é tão confortável quanto em casa, mas comparando a um quarto antigo, cachorrinho, e quanto antes da viagem, já é muito melhor. Esta cama é ótima." Tira o sorriso do rosto e pensa seriamente: "Bom, a cerimônia de abertura é só amanhã à tarde. Não tenho nada para fazer. Melhor eu tomar um banho, trocar a roupa e relaxar." Um tempo depois, o nosso protagonista já está saindo do banho. Gente, dá uma olhada no corpo dele. Está maravilhoso. Uau! Ele se olha no espelho e ele mesmo fica admirado e diz: "Oh, esses músculos bem definidos, essas linhas bem colocadas. Comparando a quando acabei de chegar, fiquei bem mais forte. Parece que todo o esforço nos treinos realmente está valendo a pena." Ele fica um tempo admirando seu corpo diante do espelho. E de repente ele pensa: "Espera, isso ainda não desapareceu?" Quando ele olha nas costas dele, ainda está a marca do pacto que ele fez com o Deus corrompido. Então, ele pensa: "Eu cheguei a confirmar no livro negro. Antes não havia registro de nenhuma habilidade. Pensei que ela tivesse desaparecido completamente, mas não esperava que estivesse gravada no meu corpo. Será? Rei corrompido?" E ele levanta um dedinho e uma faísca acende. Será que ele ficou com algum poder do rei corrompido, pessoal?